Boa noite. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e sabedoria. Completando os ciclos de estudos dos 15 princípios básicos do Espiritismo, hoje iremos apresentar o último, que é o 15º princípio: ação dos espíritos na natureza. Encerrando assim esse ciclo de estudos. Em breve, outros ciclos serão criados com a mesma finalidade: estudar a doutrina dos espíritos. Informamos que todos os 15 vídeos estão postados em nosso canal no YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal. Inscreva-se e no final do vídeo não se esqueça de dar o seu like. Convido agora a nossa colega aqui do núcleo, Andressa Oliveira, para apresentar o 15º princípio: a ação dos espíritos na natureza. Muito boa noite a todos. Vamos iniciar hoje, mais um tema do nosso ciclo de estudos. Como a Lília mesmo acabou de dizer, nós estamos indo para o nosso 15º princípio do nosso ciclo de estudos, com o tema Ação dos Espíritos na Natureza. Bom, gente, esse tema aqui, ele é um tema que ele não está assim pronto, acabado, nem concluído dentro da doutrina espírita. Então, convido vocês a estarem abertos a receber o que nós vamos trazer aqui hoje, porque são reflexões a partir do Livro dos Espíritos e sobre algumas coisas que foram tragas dentro da doutrina, Algumas vertentes da doutrina espírita aceitam, outras ainda divergem por causa de alguns termos, que ainda não foram comprovados. Mas é muito importante nós comentarmos aqui para a gente entender melhor como funciona essa ação dos espíritos na natureza. Bom, para esse estudo, eu resolvi trazer aqui uma passagem muito famosa do Evangelho de Marcos, que está lá no capítulo 4, versículo 39. Vou contextualizar primeiro para a gente lembrar. Essa passagem, ela é aquela em que Jesus, após fazer as pregações dele, ele sai com os apóstolos no mar, num barco, e aí, de repente, ele resolve repousar sobre uma almofada, ele tira ali um cochilo, e de repente o mar fica bem revolto, e o vento bem forte. E aí os apóstolos começam a se apavorar, eles ficam bem desesperados ali com a situação e acordam Jesus com o desespero deles. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ao contrário do que muita gente pensa, nesse trecho do Evangelho de Marcos, Jesus não aplica nenhuma força direta sobre o mar e sobre o vento. Reparem só que ele é bem imperativo. Ele manda calar e ele manda aquietar. Da autoridade dele. Ele está aplicando uma ordem, usando dessa autoridade que ele tem. E como nós todos sabemos, para se aplicar uma ordem, precisa de alguém para recebê-la. Quem será que recebeu essa ordem e obedeceu? É isso que nós vamos entender aqui nesse estudo de hoje. Bom, partindo para o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, o Kardec vem trazer para a gente algumas questões que ele fez para os espíritos sobre essa ação dos espíritos sobre a natureza. Lá o título está: Ação dos Espíritos sobre os fenômenos naturais, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. E aí ele faz questões bem pertinentes sobre essas ações, sobre as ações dos espíritos que não estão na experiência da matéria. Que é muito importante destacar aqui que nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade também sobre esses recursos naturais. Porque até então, a gente preocupa só com essa questão, Quem são os espíritos que regem a natureza? Quem são os espíritos que trabalham ainda com os recursos naturais? Mas e nós? Qual é a nossa parte nisso tudo, enquanto os espíritos encarnados? Que é algo que se fala muito pouco. E aí ele faz perguntas ali que vai da 536 a 540.
E aí ele inicia na 536 com a seguinte pergunta: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos aqui, gente, ele se refere à água, ao ar, à terra, tá? O fogo, os elementos básicos da natureza, são devidos a causas fortuitas ou tem, pelo contrário, um fim providencial? O que ele está perguntando? Ele está perguntando se acontecem repentinamente ou tem uma finalidade. É isso que ele quer saber. E aí os espíritos respondem para ele: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Olha que interessante, porque é uma coisa que às vezes nós acreditamos, terremotos, tsunamis, vendavais, às vezes a gente não tem essa noção, né, que tem toda uma programação, tem todo um trabalho ali no plano espiritual para que aconteça isso. E tem uma finalidade, na maioria das vezes, por incrível que pareça, é positiva, né? Que é uma outra coisa que é traga ali também no título Lei de Destruição do Livro dos Espíritos. Se por acaso mais para frente nós voltarmos nesse tema aqui, a gente pode falar um pouco da Lei de Destruição, né? Para complementar. Hoje não vai ser possível por causa do tempo, mas é muito interessante sabermos disso, muito importante. Bom, e aí ainda nessa mesma questão, no item A dessa questão, Kardec, para entender melhor, ele rende aqui um pouco mais a pergunta para entender se esses fenômenos, eles se objetivam ao homem. Ele pergunta: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Ele está perguntando se esses fenômenos são sempre direcionados para o homem. E aí, olha só o que os espíritos respondem: às vezes tem como imediata razão de ser o homem, mas também é frequente terem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. O que ele quer dizer? Que às vezes alguns desastres, né, a gente usa esse termo porque é o termo que a gente ouve na mídia, mas nem sempre quer dizer isso. Que os fenômenos da natureza, em alguns momentos sim, vai ser direcionado para trabalhar a evolução do homem. Vamos pegar um exemplo, de repente aí, sei lá, um vendaval, um terremoto. Aí quando há aqueles desencarnes ali em massa, significa que sim, tem uma providência divina ali trabalhando, né, para trabalhar a evolução daqueles seres, né, trabalhar a questão da justiça divina. Mas, como ele mesmo afirmou, nem sempre o será dessa forma. Em alguns momentos é apenas para o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Exemplo: as placas tectônicas. Se há ainda terremotos em alguns países, significa que placas tectônicas precisam ser alinhadas. Então, enquanto houver terremoto, significa que placas tectônicas vão precisar ser alinhadas. Um outro exemplo seria aí os incêndios naturais, porque nós temos aí os incêndios criminosos, que é provocado pela mão do homem, e temos os incêndios naturais, que vêm com a função de renovar a vegetação do local onde ele ocorre. Então é muito importante a gente fazer essa separação aqui para entender até onde tem a intervenção do plano espiritual ou desses seres espirituais que trabalham, que presidem ali na natureza, e até onde tem a ação nossa. Uma coisa que é muito interessante aqui, essa pergunta do Kardec me lembrou muito do nosso egocentrismo, porque nós somos um pouco egocêntricos, um pouco não tanto, né? Porque quando se trata de fenômenos da natureza, muitas vezes nós acreditamos que é direcionados para nós. Por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito falar é quando você organiza, de repente, um passeio em família, e aí você está planejando há dias aquele passeio ou uma viagem, e você deseja muito que o céu esteja limpo, que o céu esteja azul, que o sol esteja radiante. E de repente, quando você chega nesse lugar, cai ali um temporal, e meio que estraga ali o seu passeio. E aí uma fala que é muito corriqueira de nós, né, enquanto seres humanos, nossa, choveu porque eu vim passear hoje. Ou choveu porque eu resolvi viajar hoje. E é uma coisa muito egocêntrica, porque Deus não vai, como se diz, provocar uma chuva unicamente, exclusivamente, porque nós resolvemos passear ou sair naquele dia. Então essa pergunta de Kardec me remeteu muito a isso quando eu a li. Bom, e no item B aqui, ele continua indagando os espíritos, porque ele quer entender melhor como é essa ação, né, dos espíritos na natureza, como funciona essa dinâmica desses espíritos e Deus, né? Porque até então, olha só que interessante, nós sempre achamos que Deus tem uma ação direta ali. E
E ao contrário do que nós pensamos, nós vamos ver aqui que não é bem assim, né? Olha só o que ele pergunta aqui no item B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja causa primária, nisto como em tudo. Aqui ele está fazendo uma afirmação. Ou seja, a vontade de Deus ela vai prevalecer em todas as coisas, em todos os eventos, inclusive os eventos naturais. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. Lembra lá daquela passagem lá que eu trouxe aqui de Jesus, né? Aqui, ó. Cala-te, aquieta-te. Então, o Kardec basicamente está perguntando sobre isso, né? Vocês perceberam, Jesus deu uma ordem ali, alguém obedeceu. Então é disso que ele está falando. Olha, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos aí terra, ar, água e fogo, para os agitar, acalmar ou dirigir. E olha só, o que os espíritos respondem? É muito óbvia a resposta, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Olha que interessante, muita gente não sabe disso. Porque nós, por exemplo, quando a gente tem assim, alguma questão, a gente precisa recorrer a Deus, fazer uma prece, nós queremos quase que Deus apareça ali na nossa frente em pessoa ou materializa a nossa necessidade naquele exato momento. Mas, como nós bem vemos aqui, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Então, não é assim que funcionam as coisas no plano espiritual. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Vou trazer para o nosso cotidiano para a gente entender melhor como funciona isso. Imaginem vocês uma pessoa que talvez precisa ir, tem necessidade de um prato de comida. E ela está com muita fome. E aí, de repente, o merecimento dela vai fazer com que ela consiga esse prato de comida. Mas para ela conseguir, ela precisa ser intuída a buscar ajuda. Então, como que Deus vai agir para ajudar essa pessoa? De repente, ela fez até uma prece ali pedindo esse prato de comida. E de repente, o que Deus fez? Enviou algum espírito para intuir essa pessoa, para bater na casa de alguém que vai conceber esse prato de comida. E aí, essa pessoa que vai conceber o prato de comida ali, ela também pode estar sendo intuída a doar isso, né? Então, as nossas ações, então, elas estão dentro dessa providência. Por isso que quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos trabalhando não para as pessoas em si, mas para Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque até então, quando nós rogamos a Deus, fazemos uma prece, evocamos a espiritualidade, nós queremos tudo materializado ali imediatamente na hora. E aqui os espíritos confirmam, Deus não exerce ação direta sobre a matéria, porque a espiritualidade segue uma hierarquia muito bem organizada. Tem todo um planejamento, não é nada assim, né? Como se diz, pelos poucos, como se diria minha avó. Então tem que ter, sim, uma organização, né? Como aqui na Terra tem aqueles que planejam e trabalham na estratégia e tem aqueles que vão executar, que vão receber as ordens. Exemplo disso é aquela passagem lá que a gente viu de Jesus. Jesus tem uma autoridade, ele está também dentro dessa hierarquia. Ele estava exercendo ali o papel dele dentro dessa hierarquia, dando uma ordem para alguém ali que preside os fenômenos naturais, receber essa ordem e executar o que ele estava pedindo. Que era o quê? Acalmar o mar e calar o vento. Tá. E aí, esses agentes, nós vamos entender melhor quem são esses agentes, né, da vontade de Deus no plano espiritual. E tem uma passagem muito bacana no livro Nosso Lar. Eu não sei se todos já leram o livro, eu não vou dar spoiler, eu vou pegar só essa parte mesmo, que fala aqui desses agentes, que está lá no capítulo 50, né? Para quem viu o filme, vai ser aquela cena ali em que André Luiz recebe, né, ali uma espécie de bônus para poder visitar a família terrena dele. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E aí ele vai até lá, ele anda pela casa, ele vê os filhos, ele vê a esposa, ele aproxima da esposa, ele observa a dinâmica familiar, como está, e até que num dado momento ele se depara num quarto com
um homem deitado, acamado, doente. E aí ele realiza ali na mente dele de que a esposa se casou de novo. E aí André Luiz se vê tomado por uma onda de ciúmes. Ele fica quase que enfurecido ali na hora. Mas depois ele para e olha mais um pouco e ele observa que esse homem é muito importante para aquela família. Que esse homem está fazendo o papel que ele não vai poder mais fazer. E que a esposa está ali aflita, desejosa de que ele possa restabelecer a saúde. E o marido muito adoentado, né, para ela que já havia perdido um, né, ela não queria perder o segundo. Então André Luiz revê ali os pensamentos dele, as vibrações dele, e começa a proferir preces fervorosas em favor da saúde do marido da esposa. E aí, nesse exato momento, surge Narcisa, né? Uma amiga muito querida do André Luiz, lá do nosso lar, e ela, enfermeira, né? Ela vem depressa, e aí ela faz um convite para ele. Vocês vão acompanhar aqui agora na narração do próprio André Luiz, né? O André Luiz, como vocês sabem, ele é personagem narrador do livro. Vamos à natureza, né? A Narcisa fala: acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. O André Luiz, como vocês bem sabem, ele é médico. Então, o entendimento que ele tinha ali era da medicina humana, né? Ele não tinha muito conhecimento sobre o que o plano espiritual poderia fazer, né? E principalmente a natureza, em favor da saúde de alguém, né? Então, ele ficou ali na condição de aprendiz com a Narcisa. Ele continua narrando. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, né? Frondes, ele está falando das copas das árvores. Narcisa chamou alguém, prestem bem atenção nessa parte, por favor, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, vi a indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Antes de passar para a próxima parte, reparem só, o André Luiz tenta trazer para a gente as entidades, no caso como ele dá o nome ali, que apareceram quando Narcisa chama, né? Ela faz uma evocação a essas entidades que presidem os fenômenos naturais, ou seja, os espíritos que cuidam ali da natureza, dos recursos naturais, para eles auxiliarem na cura do marido, né, da viúva de André Luiz. Vamos chamar as elementais, é isso? Exatamente, gente, isso mesmo, Rosélia, a gente vai até chegar lá agora. Exatamente. E aí, só que o André Luiz ele não sabia, né, ele não tinha esse conhecimento. Então, ela vai explicar para ele aqui, olha, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Ela tenta trazer para ele isso o mais próximo do que ele ia conseguir entender naquele momento. E aí, tem uma coisa muito curiosa nos bastidores espíritas, que algumas biografias do Chico traz como que foi psicografada essa obra. Quem já leu o livro Nosso Lar vai saber que ele foi publicado ali em torno se eu não me engano, metade da década de 40, acho que é isso mesmo, 1944, e vão perceber que é um livro que ele está muito à frente do tempo dele. Ele revelou coisas que naquela época nem se sonhava existir, igual, por exemplo, tela de plasma, né? Ônibus espacial, inclusive acho que até hoje não foi criado. Se está sendo criado, está ainda lá, né? Sendo projetado, a gente não sabe. Mas traz coisas muito à frente do tempo. E alguns biógrafos do Chico comentam que enquanto o Chico psicografava essa obra, ele sentava e parava às vezes e questionava tanto o Emmanuel quanto o André Luiz sobre os termos que estavam sendo colocados no livro. Segundo esses biógrafos, eles falam assim, que o Chico dizia da seguinte forma para o Emmanuel e para o André Luiz: vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês querem que coloque nesse livro? É isso mesmo que é para escrever aqui? E aí ele ficava questionando, ele parava, questionava, e aí o Emmanuel respondia para ele o seguinte: não escreve isso não, tira isso aí.
Porque se você que é você não está entendendo o que a gente está colocando aqui, imagina quem vai ler. Então muita coisa deixou de ser colocado justamente por isso. E eu acredito aqui, a Rosélia mesmo trouxe agora, os seres elementais, de repente não foi trazido esse termo aqui. Talvez um dos motivos podem ter sido esse, porque talvez a compreensão naquele momento não alcançaria isso. Porque vocês vão ver que os seres elementais, eles estão muito próximos ali da mitologia, que é algo assim do miraculoso, né? Do que mexe muito com o imaginário das pessoas. Então algumas pessoas falam assim, isso não existe. Não são todas as pessoas que acreditam nesses seres. Mas existe a possibilidade, viu gente? A gente trabalha aqui, quando se fala em seres elementais, a gente trabalha com hipóteses, tá? Ainda não se tem a confirmação desses seres. Então, nessa passagem aqui em específico, pode ser que tenha acontecido isso. De repente, eles não quiseram chocar e não trouxeram de fato quem eram aí essas entidades espirituais e colocaram assim, de uma maneira bem indireta e sutil. E aí, né, encerrando esse diálogo do André Luiz com a Narcisa, né, ele fala, né, e a vista da minha surpresa rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece a dificuldade, surge a providência. Que foi o que a gente comentou aqui agora há pouco, né? Deus não vai ter ação direta ali, mas Ele envia, né, seres, Ele envia espíritos que estão capacitados para poder nos auxiliar, né? Vocês podem ver, Narciso, André Luiz estava ali para ajudar o marido da viúva de André. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade, ou seja, aquele que talvez faz um mau uso do livre-arbítrio. Tá dando para acompanhar, gente, aqui? Tá, né? E aí a gente vai chegar no ponto que a Rosélia citou. Existe uma teoria que chama teosofia, que é o estudo das divindades, que traz essa possibilidade de haver seres que trabalham na natureza com esse nome, espíritos elementais ou seres elementais. E o termo em si, elemental, é muito utilizado pela teosofia, que é o que eu acabei de falar. Doutrina fundada pela russa Helena Blavatsky. A Helena Blavatsky, gente, ela é uma teóloga russa. Ela se interessou pelo espiritismo por volta de 1860. Só que, olha só que interessante, ela não foi para a França descobrir o que Kardec tinha publicado ou estudar as coisas que Kardec tinha feito, né? Vocês reparem só, em 1858 Kardec já havia publicado o Livro dos Espíritos, né? Que é um dos principais livros da doutrina espírita. Mas ela resolveu, por vontade própria, ir até os Estados Unidos, onde estava ocorrendo um espiritismo mais baseado no fenômeno. Então o interesse dela era estudar fenômenos, investigá-los, né, e pesquisá-los melhor. Então ela fundou a Sociedade Teosófica lá em Nova York. E com base nesses estudos, nessas investigações, nessas pesquisas que ela fez, ela trouxe essa ideia, né, de que existem espíritos que, obedecendo a chamada lei de progresso, num estado contínuo de evolução, saindo do reino animal e ainda não tendo chegado ao reino nominal, estão num estado intermediário, chamado elemental, ou período ante-humano, ou estágio subhumano. Pode ser encontrada no espiritismo, não possuindo nenhuma conotação de cunho místico ligado ao ocultismo ou similares, ou seja, demandou muita pesquisa. Na verdade, eles são os espíritos servidores da natureza, os executores dos fenômenos naturais, ou ainda são os espíritos dos elementos da natureza, que é de onde deriva o termo elemental. Então, elemental vem aí dos elementos base, né, que eu havia comentado antes, a água, a terra, fogo e ar. Aqui estão, né, os seres elementais. Como eu disse, né, algumas linhas da doutrina espírita tentam estudar mais a fundo, outras deixam mais quieto, não querem aprofundar tanto porque acreditam que não podem não existir. Mas fato é que a hipótese existe, que a teoria existe, né, e talvez, como o próprio Kardec, aliás, como os próprios espíritos falam para Kardec, né, no Livro dos Espíritos, ainda vão vir muitas coisas que não nos foram reveladas. De repente, isso aqui pode ser uma delas, né? Fica à vontade, Rosélia. Sobre esse assunto das elementais, eu queria complementar, porque o folclore brasileiro, ele tem um pouco a base dos elementais. Não sei se o pessoal já ouviu falar numa série que a Netflix lançou, que chama Cidade Invisível. Nessa série, eles falam dos protetores da natureza, que estão ligados ao folclore brasileiro, que são realmente
assim, humanos, né, em formato assim, meio humanos e meio animal, que cuidam da natureza, da terra, da água, do fogo, do ar, né? Então a gente vê lá o curupira, a gente vê lá a sereia, a gente vê alguns elementais que cuidam realmente. Então é muito interessante quem tiver interesse de assistir essa série, Cidade Invisível, o Boto, Cor-de-Rosa, são elementais que estão ali tratando, cuidando, e tem a turma que cuida da floresta, da natureza. Então, tem um pouco de ligação aí, o folclore com esses elementais. Sim, é muito interessante, né? Nós temos também religiões, né, afro-brasileiras, que trazem também espíritos que cuidam da natureza, só que as nomenclaturas são diferentes da doutrina espírita, né? Igual você falou aí, né, metade humano, metade animal, por exemplo, o fauno, né? Seria um exemplo. E aqui tem os gnomos e duendes, que no caso seriam responsáveis por cuidar da terra. Os silfos e as fadas, que seriam responsáveis por cuidar do ar. Eu trouxe só os principais, gente, mas tem muitos, viu? Tem muitos. Se vocês tiverem interesse, a Roseli já deu uma dica aí de uma série. Tem livros também, né? A própria Helena Blavatsky publicou vários livros sobre. Se eu não me engano, Valdo Vieira, por um tempo, estudou também. Não sei se ele publicou alguma coisa, mas ele estudou bastante esse tema. Ele abandonou depois, porque o Valdo ele é muito metódico, né, com a questão de comprovação, então ele abandonou. As ondinas e as sereias, que são responsáveis pela água, as salamandras, que seriam responsáveis pelo fogo, né? Se isso aqui for real, né, seria muito interessante, né? As imagens, eu achei muito interessante. Bom, e aí a gente volta ali para a questão 538, né? Porque o Kardec, ele quis entender melhor a que categoria pertencem esses espíritos, que nós acabamos de comentar. E aí ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Então ele quer entender em que ordem eles estão, né? Principalmente dentro dessa hierarquia que a gente comentou agora há pouco. E aí os espíritos respondem, né? Muito sucintos, né? Como sempre, eles falam que foram ou que serão, ou seja, já foram reencarnados como nós, ou serão. Isso vai depender do grau de evolução desses espíritos. E aí no item A dessa mesma questão, Kardec ainda persiste, né, para entender melhor essas ordens. E aí ele pergunta: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E aí os espíritos respondem para ele: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente. O papel que desempenhem, uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Ou seja, a questão da hierarquia lá não é muito diferente da nossa aqui na Terra. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, tem toda ali, né, uma hierarquia, né, desde a diretoria até a parte operacional. No plano espiritual não é muito diferente, e até, inclusive, eles seguem isso muito à risca, né, são muito organizados com isso. Então vocês vão perceber que vai depender realmente ali do quanto eles têm ainda de material, né, neles e do grau mesmo de evolução. E aí, quando nós lemos isso aqui, nós nos remetemos à questão o título, né, os 3 reinos, ou os 4 reinos, se eu não me engano, do livro dos Espíritos, né, que fala do reino mineral, vegetal, animal e hominal, para a gente entender do que se trata, porque a Helena Blavatsky, ela comentou na teoria dela que esses seres elementais estariam ali numa zona intermediária. E aí me fez lembrar dessa frase, que é quase uma poesia, né, do Leon Denis: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós vamos passar ou passamos por essa fase. Nós já passamos, nós estamos já no reino hominal, e esses seres também vão fazer esse mesmo trajeto, esse mesmo processo, do início ao fim. Eu peguei aqui, fiz aqui, montei, né, uma espécie de fluxograma para a gente entender, e montei baseado no livro Mediunidade, Vida, Comunicação, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos seus Problemas Atuais. Esse livro é do José Herculano Pires. Essas informações estão lá no capítulo 11 desse livro. Gente, é um livro muito bacana, recomendo, tá? Muito, muito informativo, inclusive.
E ele lá fala dessas zonas intermediárias, porque até então eu tinha encontrado isso na literatura da Helena Blavatsky, e depois do José Herculano, acho que, né, pelo menos até onde eu pesquisei, o único que comentou disso foi o Divaldo Franco, num outro livro dele que agora eu não vou me recordar o nome, mas o Divaldo Franco também cita isso aqui. E aí, a gente tem aqui os reinos, né, como está lá no Livro dos Espíritos: mineral, vegetal, animal, hominal. Reparem só, nesse livro, o José Herculano Pires, ele não fala, ele não cita quem está na zona intermediária entre o mineral e o vegetal. Aí daqui para frente ele já cita, né, o vegetal e o animal. Nós temos ali na zona intermediária os vegetais carnívoros. Aí a gente lembra daquelas plantas, né, que comem moscas. Elas estão entre o reino vegetal e o animal, porque ela já tem alguns instintos ali que já é do animal, né, e ao mesmo tempo ela está das plantas. Olha que interessante. E entre o reino animal e o hominal, nessa zona intermediária, nós teremos os seres elementais, que são aí os seres que presidem os fenômenos da natureza. E junto com eles nós temos os antropóides. Quem são os antropóides? São os macacos. Porque vocês podem reparar bem, os macacos também estão ali transitando entre o reino animal e o reino hominal. Tem traços de homem, mas tem alguns comportamentos de animal. Tem ali alguns comportamentos, alguns reflexos humanos, mas às vezes ali ainda tem algumas características que lembram o animal. E olha para vocês verem como que a espiritualidade ela é perfeita, como que a providência divina ela é perfeita. Ela não permite que os seres, que os espíritos avancem para as etapas de forma abrupta, né? Essas zonas intermediárias é justamente para amenizar essa transição, né? Então vai passando gradualmente e com doses bem homeopáticas, bem devagar. Tem um livro muito bacana também que eu achei enquanto estava fazendo as pesquisas, que é do André Trigueiro. Lembra que eu falei que aqui a gente ia falar um pouco da ação dos espíritos sobre a natureza, mas achei importante também falar da nossa responsabilidade com os recursos naturais. Porque nós espíritas, nós temos um hábito assim muito bacana, né, de dar assistência para as pessoas que precisam, se preocupar muito com a questão social. Mas aí eu pergunto, e o meio ambiente? Qual que é a nossa responsabilidade com o meio ambiente? Porque o Emmanuel vai trazer aqui agora nessa fala justamente isso, né? Nós temos essa responsabilidade. Nós também temos a ação sobre a natureza, enquanto espíritos encarnados. Então, eu pergunto, o que nós estamos fazendo do nosso planeta, do nosso mundo? E o André Trigueiro, ele traz nesse livro, o livro chama Ecologia e Espiritismo, é um livro muito bom, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Ele fala dessa questão de nós espíritas, dessa responsabilidade, não só de nós espíritas, mas da humanidade inteira, né? De cuidarmos desse lugar onde nós estamos, porque nós precisamos cumprir aqui o nosso tempo. E para isso nós vamos precisar de água potável, de um ar puro para respirar, né? E olha só, os seres que cuidam da natureza estão nos ajudando, contribuindo com a nossa evolução. E possivelmente são seres mais inferiores que a gente. Olha só, e nós um pouquinho acima deles, o que nós estamos fazendo nesse planeta? Ele fala nesse livro que nós temos a tendência de falar aqui que nós estamos de passagem, né? Então tudo bem, talvez daqui lá, sei lá quantos anos, 50 anos, o planeta vai estar todo destruído e nós não vamos estar aqui. Engano nosso, e se nós precisarmos reencarnarmos aqui? Não é verdade? A gente sempre fala, eu vou deixar para o meu neto, para o meu bisneto. Mas se nós precisarmos voltar, vocês vão querer encontrar esse planeta destruído, sem água potável, sem árvore, né? Ninguém vai querer, né? Então o Emmanuel fala e nos chama para essa responsabilidade. Ele fala que nós vamos deixar as nossas impressões aqui. É importante que nós saibamos dessa nossa responsabilidade com as questões ambientais, né? E trabalhar em favor disso. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita, e no quadro sem fim do trabalho de experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, eu acho que isso aqui deixa uma reflexão, né, para a gente pensar qual que é a nossa contribuição com o meio ambiente, o que nós estamos fazendo. Somos espíritas, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. E como o próprio Allan Kardec trouxe para a gente no Livro dos Espíritos, nem
sempre esses fenômenos da natureza são só ação dos espíritos, não. Muita coisa que está acontecendo aí fora é resultado das nossas ações, né? É a lei de causa e efeito. Então vamos repensar, vamos refletir, né? Principalmente nós espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos o conhecimento e a ciência, né? Do que pode vir pela frente, né? Então vamos tentar sermos melhores também nisso. Bom, gente, é isso. Queria agradecer a vocês a atenção, né? E desejar a todos uma noite cheia de paz, de tranquilidade, que a espiritualidade de amiga possa acompanhá-los.